Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Digno de honra, de glória, de louvor, de adoração és tu, Senhor. Deus fiel, verdadeiro, que vela pela sua palavra. Glórias a ti, Senhor. Atos 12. E diz assim a palavra do Senhor: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas quando cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhes: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita em direção aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas este, vendo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glórias a Deus. E com grande bicho espirrou. Amém. Podemos sentar, glorificando o nome do Senhor. Irmão, é mistério de Deus.
fui na rua, mas o irmão, outro testemunho, já tem o som e o piso também já foi comprado, viu? Vai chegar amanhã. Vamos trocar o piso da igreja. Deus tem abençoado esse lugar. E ali eu falei, irmão, eu fui, acordei, de costume faço minhas orações, mas Deus não me deu palavra nenhuma. Falei, Senhor, que mistério é esse? Eu vou pregar o que de noite? Fui para a rua, mas o irmão. Voltei. Aí fui orar. Aí fiquei em frente da televisão. Deus falou, estava do que na frente da televisão? Fui para o quarto. Fui orar. Aí deitei. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo do que eu preguei no domingo. E Deus falou assim, olha, vem aqui, ó, a mesma história. Eu sempre mando o meu anjo para libertar os meus servos. Creia somente que o anjo do Senhor está pronto e preparado para guerrear a meu favor e ao seu favor. Deus só quer que eu e você clame o socorro dele, o milagre dele, o impossível dele, porque ele vai fazer na tua vida. Nem perguntei também, tem alguém que tem testemunho? No final tem testemunho. No final você vai contar testemunho. Amém? Amém. Alguém mais? Está com vergonha? Tem testemunho ali também. Estou dizendo. Essa igreja é do testemunho. Todo mundo aqui é assim. O que Deus fala aqui, Ele confirma na vida dos crentes. Isso aqui é mistério de Deus. Eu vou descer nesse instante. Pastor, está enrolando. Glória a Deus! Aleluias! Aleluia a Deus! Glórias! Glória a Deus! Preste bem atenção na palavra. Já preguei ela 3 ou 4 vezes. Mas você sabe que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Eu falo porque a palavra que diz: aquele que o Senhor escolhe, não adianta, irmãozinho, querer dizer que tu não vai vencer. Tu vai vencer sim, porque o Senhor te prometeu. Não adianta o irmãozinho dizer que vai impedir o trabalho de Deus na tua vida, porque não vai impedir. Deus te fez uma promessa e Ele vela pela palavra dele para cumprir. Você tem muito crente que não está crendo nas promessas do Senhor, daquilo que Ele tem dito, falando contigo todo dia, de várias formas, usando várias pessoas diferentes. Aí vem algo que te abate, aí tu já duvida, será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo que usou o irmãozinho? Será que foi Deus mesmo que usou o irmãozinho? Por que tanta dor? Por que tanta perseguição? Por que isso, Deus? Estou fazendo bem, procurando fazer a tua obra com sinceridade, Deus. Por que o meu irmão está me perseguindo? Não estou entendendo, Deus. Mas continue perseverando, glorificando o Senhor, buscando o Senhor, porque a resposta vem dele. Não peça resposta a ninguém, não. Nem vai coisar, irmão, porque não sentando na minha vida. Só Deus vai lhe responder. Glória a Deus! Porque todo aquele, irmão, que tem chamado de Deus sofre perseguição, é ferido. Ai, tchô, ai, tchô. Irmão que se puder estar do nosso lado, abate você. Deus abençoe, que o ministério do irmão cresça. Não, está orando, ai Deus, fecha, porque eu estou vendo que é Deus na minha vida e o diabo está ali naquele lugar. Fecha. Tem pessoas com oração, irmão, de feiticeiro, e é crente, desejando mal para o seu irmão. Deus passa a espada nela, passa a espada nele. Ei, cuidado, que é a mesma espada que corta
chamou. Ele te escolheu. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo e nós também vamos vencer se você crer nele. Glória a Deus! Aleluia! Mas você sabe, quando você procura fazer a obra de Deus com sinceridade, as pessoas se levantam, começam a te perseguir, quer te matar, te abater. A irmã minha está falando que estava abatida, triste, por causa de uma palavra que deram a ela. Irmão, tem palavras que é pior do que um burro, pior do que um tapa. Pessoas que vê porque Deus está te abençoando, aí começa a falar coisas, irmão. Pessoas que estão dando lugar ao inimigo e diz que é Deus que está usando ela, é Deus que está usando. Não. Todo espírito de inveja seja repreendido agora em nome de Jesus. E tem que habitar na vida do crente é o Espírito Santo de Deus. Mas ali estava Pedro, um dos discípulos do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Tiago, João e os outros. Mas prenderam Pedro e Tiago. E pegaram Tiago e mataram Tiago. E ali foram para matar Pedro. Mas estava na época da Páscoa, os asmos. Eles não poderiam matar Pedro. Mas é Jesus já fazendo isso. Para falar com você que tem chamado, que Ele te escolheu. O inimigo pode até te tocar, mas tua vida Ele não tira não, viu? Porque Deus não deixa. O inimigo pode até se levantar, dizer que você não vai vencer. Mas se Deus falou que tu é mais que vencedor, você é mais que vencedor e acabou. E ali chega, prende Pedro e deixa Pedro lá encarcerado. E Herodes viu que o povo se alegrou na hora que ele matou Tiago. Mas só que é diferente do chamado que Deus tem nas nossas vidas. Cada um Deus tem um chamado diferente. E Pedro era diferente. Eles vão para querer tirar a vida de Pedro. Mas só que Deus criou uma situação, por causa da tradição, não poderia tirar a vida de Pedro. Ele manda os guardas prender a Pedro e guardar com segurança. Ó. Tinha 4 de soldados. E ainda tinha 3 portas para Pedro passar. E ainda o preso ficava nu dentro do cárcere e não podia sair para lugar nenhum. Mas eu estou falando para você, igreja do Senhor, não sei qual é a tua prisão, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que é que te prende, eu não sei o que é que te incomoda, mas o Senhor sabe. Começa a clamar ao Senhor, o socorro dele, o impossível dele, o milagre dele, porque ele vai fazer. Ei, manai, tchu, labacai, labá, sorabacai, labacai, da labá, delebicas, sorabacai, alaias, sorabá, alabacas, oh, alabás, 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 sorabacai, labá, sorabá, e ali estava Pedro preso, mas tinha algo diferente, igreja do Senhor. Quando Pedro estava ali preso, a igreja estava toda unida, reunida, fazendo o quê? Fazendo o quê? A igreja estava unida, orando pela vida de Pedro. Glória a Deus. E hoje eu e você tem que fazer a mesma coisa. Você está vendo um irmãozinho cair, precisando do socorro do Senhor? Vamos orar por ele. Não chega para apontar ele, não. Glória a Deus. Não chega para derrubar ele mais ainda, não. Vamos a igreja toda se reunir para que Deus venha trazer. E hoje foi mistério de Deus. Eu me peguei orando e eu gritei:
no quarto. Minha mulher não entendeu nada. Ela vai perguntar: me chamou, Jean? Eu falei: não, é mistério aqui. Olha o que eu falei. Deus mandou fazer. Senhor, traz a Linara para a tua casa. Senhor, traz a Linara para a tua casa. É isso que o crente tem que fazer. Orar pelos irmãos, não apontar. Deus sabe, irmão, a luta que é para a pessoa se libertar da prisão qual se encontra. Estou conversando com a irmã, ela falou: pastor, eu sei que estou fazendo errado, mas eu não tenho força. Então vamos todo mundo nos unir para ajudar os irmãos. Porque a igreja do Senhor está toda orando pela vida de Pedro. A igreja ali, olha já, o mistério, a igreja não quis saber se Pedro fez alguma coisa de errado ou não. A igreja estava orando, a igreja não estava pelejando Pedro, não. Glória a Deus. Estava todo mundo orando pela vida de Pedro. E quando o crente ora, faz o quê? O Senhor responde. Quando o crente ora, o Senhor. Quando o crente ora, e foi isso que aconteceu. Estava Pedro ali, deitado, dormindo. O crente, como confia no Senhor, ele dorme, sabia? Sabia? Ele dorme. Tem pessoa que está agoniada aí, ó, não consegue nem dormir. Mas o crente confia no Senhor, ele dorme. Sabe por quê? Porque ele está descansando no Senhor. Ele sabe que o milagre vai acontecer, a providência vai acontecer, porque ele clama o Senhor de dia e de noite. E o Senhor manda o anjo dele, igreja. E é assim que vai ser na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Nós estamos orando e o Senhor vai mandar o anjo dele. Já mandou, viu? O anjo do Senhor já está aqui nesse lugar. E ele está ouvindo a tua oração. E creia somente. Eita Deus. Olha que mistério. Deus vai ter um rebuliço nesse instante aqui na igreja. Botar um louvor aí nesse decal lá, que você vai ver, o fogo vai pegar na igreja aqui. Espera só um pouquinho. Espera um pouquinho só. Cada um no seu tempo. A igreja estava todo mundo orando por Pedro. Glória a Deus. E quando Pedro menos esperou, a vitória dele chegou. Assim também é na minha vida e na tua vida. Quando você menos esperar, o anjo do Senhor vem entregar a sua vitória. Pastor, o senhor não sabe da minha prisão. Eu também não quero saber da tua prisão. Tem que confessar ao Senhor qual é essa prisão. Olha no início, tem prisão que o crente não está em grade nenhuma. O inimigo bota água no coração do crente, e o crente se tranca em um quarto e fica prisioneiro. O diabo da depressão entra e a pessoa ali fica prisioneiro, começa a ter medo, começa a ver coisas, está preso, está precisando de oração. Isso é uma prisão. Tem pessoas que estão na igreja, você vê saindo, entrando, está preso, está precisando de um socorro do Senhor, mas precisa que a igreja toda se reúna para orar por esse irmão. Pastor, eu ainda estou fumando. Pastor, eu vou me afastar da igreja. Nada, continue. Porque não é o pastor que vai te libertar, não. É o Senhor que vai te libertar. Vai chegar o dia que Deus vai pegar assim, ó, tira esse pinto da boca aí e joga fora, que a partir de hoje não vai mais apitar, não. Pastor, de vez em quando eu caio, pastor, eu deslizo, eu volto lá, eu vou querer dar uma visitinha lá na porta de Lodebar. O Senhor te conhece, Ele sabe da tua dor. Ele não está aqui para te acusar, não. Ele está aqui para te pegar no colo.
Arante, alabacás. E nós temos que ser imitador do Senhor. Pegar o irmão no colo, cuidar, não querer matar. Nós temos que ser imitador de Jesus, irmão. Ser imitador de Cristo. Mas ali Pedro estava na prisão e os irmãos intercedendo pela vida de Pedro. Eu queria estar todo mundo lá: Senhor, manda o teu anjo lá, Senhor. Manda o teu anjo lá libertar o teu servo. Foi tu, Senhor, que fez promessa. Não foi homem não, Senhor. Foi o Senhor que fez promessa para o teu servo. E quando Pedro menos espera, o socorro do Senhor chega. O anjo do Senhor desce na prisão. Uma luz forte vem sobre aquele lugar. E as cadeias se abrem, o que outros lugares, tudo por terra. Sabe por quê? Porque quando você clama ao Senhor, que o Espírito Santo vem, Satanás tem que cair por terra. E o guarda passou. Que mistério isso aqui. E o guarda passou. Sabe quem foi esse guarda? O guarda de Israel. Passou naquela prisão, ó. Que é o anjo do Senhor. É quem te guarda. Passou. Na prisão. Eu quero que você dá. Não tem mais jeito não. Não tem mais solução para o meu problema não. Tem jeito sim, viu, igreja? E hoje ali vai. Aí toca em Pedro e fala para Pedro: levanta. Aleluia! Coloca as tuas vestes. Glória a Deus! Calça a tua sandália. Glória, glória! E segue-me. Glória, glória! Vamos aí, que mistério isso aqui. Olha a tua Bíblia aí. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia a Deus. Seja qual for a prisão que o crente esteja, o Senhor vai lá e liberta o crente. Vem e segue-me. Jesus está falando contigo. Vem e segue-me. O Senhor está falando contigo. Vem e segue-me. Dá ouvido a minha voz, Pedro. Ei, me obedece, Pedro. Vem e me segue, Pedro. Alabacás. Tu está entendendo o recado? Vem e me segue. Não vai ficar na prisão mais não, Pedro. Vem, Pedro, porque eu vim para te libertar, Pedro. Vem e me segue. Chuga a lágrima pro povo, velho. O povo vai te chorando. Deixa eu te colocar. E é assim que o Senhor faz, viu? Pega na minha mão e na tua mão. E ninguém te toca, não. Ninguém te toca, porque o anjo do Senhor está do teu lado, te guardando, te livrando de todo o mal. Charabaneiaços. Ei, calabacás, toda manhãs. Entra aí. Para você entender que o Senhor, Ele cuida dos seus. E só é você clamar o socorro dele, que Ele vem. Ele te socorre. E o segredo da vitória do crente é dar ouvido à voz do anjo do Senhor. Mas tem pessoa que não quer dar ouvido. Deus está usando o pastor, está usando a irmã, mas não está dando ouvido. Eu só creio se Deus falar comigo mesmo. Deus está falando, está usando o teu irmão para falar contigo. E tu não está crendo. Deus está do teu lado a todo tempo, a toda hora. Tu quer mais o quê? Ai, churabacai. Espírito Santo, meu Deus. Eita Deus.
contigo. O Senhor, mas só um pouquinho. Ele que te guarda na prisão quando se encontra. Diabo nenhum não, Anaia Sola, vai te pegar não, porque o Senhor é contigo. Ninguém pode te ferir nem te matar não, porque tu és escolhida do Senhor. E como crente busca do Senhor, ele manda o anjo para dar vitória. Dá ouvido à voz do anjo. Quer vitória? Dá ouvido à voz do Senhor. Não fica aí abrindo a boca. Porque o meu irmão foi abençoado e eu não fui. Porque o irmão deu ouvido à voz de Deus. Porque toda vez aquela irmã dá testemunho que achou dinheiro. Glória a Deus. E eu não acho. Eu vou até pra rua, até olhando pro chão pra ver se eu acho. Não acho. Glória a Deus. É? Eu falei com ela, eu não vou acompanhar ela pro trabalho porque é muito cedo que ela sai, 5 horas da manhã. De vez que 5 horas da manhã é a hora que o pastor Glória a tá. Deus. É. Porque ela está buscando do Senhor. É por isso que o Senhor está abençoando ela. E Deus quer fazer com você também, igreja. Dê ouvido à voz do anjo. Espere sempre nele. Porque o Senhor vai te dar a tua vitória. E o anjo entrou na prisão. Os demônios caíram tudo por terra ali. E o anjo toca. Pedro, acorda. Levanta. E segue-me. E Pedro meio atônito, achando que era uma visão que ele estava tendo, cambaleando aí, vestiu as suas vestes, calçou a sua roupa e seguiu o anjo. E seguiu o anjo. Mas tinha barreira para Pedro passar. Tinha impedimento para Pedro sair daquela prisão. Da mesma forma é na minha vida e na tua vida. Tem impedimento, tem barreira. Mas se você botou o anjo do Senhor na frente, ele derruba as barreiras. Ele tira os impedimentos e te dá a tua vitória. E chega ali, o anjo vai na frente de Pedro. Passa a primeira porta, passa a segunda porta. Como chega na terceira porta, coisa gostosa da paz de Deus. Como chega na terceira porta, a porta se abriu sozinho. É assim que vai acontecer na sua vida. As portas vão se abrir sozinhas. Não é ninguém que vai abrir, não, é o próprio Senhor que vai abrir as portas para você. E ele segue. Como chega na beira do caminho, o outro se aparta de Pedro. Some, vai embora. Pedro fica só. O que Deus quer falar com isso, pastor? Tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisa que é você que tem que fazer. É você que tem que fazer. Deus não é seu escravo, não. Deus faz o impossível. O impossível você faz. Deus já falou que o caminho é por aqui. Por que não está obedecendo? Tu não quer vitória? Obedece a voz do anjo. Espírito Santo, meu Deus, meu Senhor. E Pedro vai para a casa de Marcos. E quando chega lá, a mãe de Marcos, Maria e as irmãs, todo mundo. Gostei. Mais alto. Todo mundo orando. Estava todo mundo orando. Não estava fofocando. Não estava falando. Tu viu a mini saia da irmã? Tu viu o sapato dela, a plataforma? Tu viu o cabelo? Ela deu chapinha. Tu viu? Tu viu o paletó do pastor? É diferente de todo mundo. É exclusivo. Não chegou para ficar apontando. O irmão estava orando. Então todo mundo tem que se segurar para orar. Não é para falar da vida do irmão. É para orar. Para Deus a vitória. E estava todo mundo orando. Veja que Pedro bate na porta.
de Pedro. Ela se alegrou tanto que ela não abriu o portão. Ela correu para anunciar aos irmãos que Pedro estava à porta, estava batendo. Mas o que aconteceu? Isso aqui é recado para a igreja. Para você que ora, você diz que jejuma, você diz que paga preço, você que diz que sobe monte e desce monte. Esse recado é para você. A menina bate, vai avisar. Olha, Pedro está à porta. Ninguém vem. E Pedro continua a bater. Pedro continua a bater. Bate na porta, que na hora certa ela vai abrir. Pode bater, que na hora certa ela vai abrir. Glória a Deus! A você que anda subindo o monte, pagando preço. Crente cheio de fogo, que até na hora que vai subir lá o monte, pé de serra, tem umas pedras abençoadas que a gente vai pegar nas pedras, que pega no mato. Você não está subindo, pega fogo, né? É assim que você está, cheio de fogo do Espírito Santo. Glória a Deus! Cheio de Deus. Mas a menina insiste a falar: Pedro está batendo na porta. Tu está fora de si, tu está louca. Nele não, é o anjo dele. Estamos dizendo que era o Espírito de Pedro que estava ali batendo na porta. Nele não. Para você que sobe monte e desce monte, ora, diz que anda em comunhão com Deus. Como é que você está orando? Deus te dá a resposta e você está duvidando. A bênção vem, a vitória vem. Não é não. Não é não. Glória a Deus! Nessa é não. Não é não. Nessa vitória não. Nessa não. Aleluia, Jesus! Deus, toma a tua vitória, meu filho. Toma a vitória, minha filha. Não é não. Isso aí já passou. Ei, Deus pega as coisas e te roubaram. Até que enterraram o alvo. Deus traz a vida e traz a dor e pega as tuas mãos. Essa bênção já passou. Não tem mais jeito não. Rapaz, tu clamou o Senhor. Mas os crentes estavam orando. Uma bênção chega na porta, duvida. Você está duvidando, crente? Não está buscando o Senhor? Creia somente. Se o Senhor falou com você que vai fazer, se o Senhor pegar e fazer, vou eu quebrar todo, vou eu desfazer todo, depois eu construo ele todo. Deus faz. Glória a Deus! Aleluia! Mas se eu me tomar, Senhor, ai, perdi, Senhor. Ei, tu está clamando ao Senhor, Ele te dá de volta. Pastor, eu estou aguentando mais, pastor. Você clamou a Deus e Deus vai te dar. Não vem se queixar com o pastor, não. Clama ao Senhor que Ele vai te responder. Ele está respondendo nessa noite a crente que diz que está cheio de fogo, está orando, mas está duvidando do poder dele na sua vida. Eita, Jesus, que mistério. Glória a Deus! Aleluia! Gente, cheio do fogo, cheio do Espírito Santo. Deus usa. Olha que mistério. Vem cá, Roberto. Vem cá, Roberto, que teu sapato é mais ruim do que o meu. Só por causa disso eu vou arranhar ele. Olha o mistério aqui. O crente cheio de fogo, cheio do poder de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Tá soprando, o povo tá caído. Mas chega um irmãozinho. Pô, Pedro, não fica com medo não. Pisa no pé do irmãozinho. Eu vou lhe matar, viu? Você precisa do meu pé por quê? Olha, eu sou pentecostal. Eu vou mandar fogo em você, viu? Olha, você vai ver, viu? Não mexe com crente não, viu? Não mexe com crente, morre. Tá cheio do Espírito Santo. Mas é o irmão tocar até Deus usando o irmão para provar o crente. Aí a carne parece, né? Eu vou matar, vou destruir. Olha,
Eu vou até sair dessa igreja para não dar uma tapa na cara dele ou dela. Tá assim o negócio. Ou é espiritual ou é carnal, irmão. Vigia da terra. Não pode ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Ou serve ou não serve. Deus já deu muitos testemunhos aqui que é Deus na sua vida, crente. Tá duvidando por quê, Pedro? Porque Pedro também duvidou, viu? Pedro também duvidou. Você que está duvidando, Deus fez uma promessa na sua vida e Deus é fiel para cumprir. Se o irmão está pisando no teu pé, está te ferindo, sabe por que é isso? Você está agradando a Deus. O teu sai igual o sapato de Roberto é mais bonito que o dele, é por isso que está incomodando a ele. Mas o negócio é o seguinte: quem te deu foi Deus. Vamos fazer o que Deus manda. Não vamos fazer o nosso querer, fazer o que Deus manda. Mas duvidaram, não creram que era Pedro que estava ali fora. Mas Pedro insistiu em bater. Não desista não, viu? Continue batendo. Não desista não, continue batendo, que vai chegar a hora das portas se abrir para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Como ele sempre foi Pedro, se alegrou, se espantou, fez aquele alvoroço. Aí Pedro mandou todo mundo se acalmar. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou dar testemunho agora. Vou falar para vocês como o Senhor me libertou. E vai chegar a hora, igreja, de você dar testemunho que Jesus te libertou, que Ele fez o impossível, que o teu irmão não pôde fazer, o Senhor fez. Entenda isso. Quando o crente ora, o Senhor responde. E Pedro falou que o Senhor libertou ele, que o Senhor mandou o seu anjo para libertar. Mas só que tem algo com esse irmãozinho que se levantou contra a tua vida, te aprisionou, maldiz. Vou fechar o ministério dela. Ela não louva mais porque eu não vou deixar. Ele não prega mais porque eu não vou deixar. Está me incomodando. Foi o Senhor que te chamou, igreja. Ninguém pode te parar. Foi o Senhor que te chamou. E Herodes vai no outro dia buscar para ver se acha Pedro. O anjo já tinha libertado Pedro. Quando o inimigo vir para te pegar, o Senhor já te levou para bem longe. Quando ele vir, o Senhor te levou para bem longe. Aí ele vai lá consultar lá o demônio dele lá, né? Cadê ele? Eu guardei ele aqui, eu queria que segurasse ele aí, eu queria matar ele. E o soldado não deu notícia de Pedro, porque ninguém viu, todo mundo vai morrer. Herodes foi e matou os soldados. E Herodes ali desceu, vestiu sua melhor roupa. Que mistério. O teu inimigo, ele já vai ficar pronto para entrar no caixão. Vai vestir a melhor roupa. Fica na pose dele, humilhando as pessoas, desfazendo a pessoa. Aí vai ser a hora que o anjo do Senhor vai chegar e vai fazer justiça por essa pessoa que quis te matar, que quis te destruir. É o Senhor que vai fazer justiça. O Senhor vai fazer justiça. E ali vai o povo de Tiro, de Sidom, pedindo socorro. A Herodes não queria ajudar, estava irado. Mas ali o marido foi pedir, libera a bênção para ele aí. E Herodes vestiu a sua melhor veste e sentou no seu trono real. Mas o povo ali começou a exclamar, começou a gritar, começou a falar: ai, voz de Deus e não de homem. Glória a Deus. Você que Deus deu poder, deu autoridade, a glória é de Deus, a glória não é de homem nenhum não, viu? Tu vigia na terra, a glória é de Deus. Todo aquele que rouba a glória de Deus
morre. E Herodes foi comido de bicho, porque não deu glórias a Deus. Ele queria glória para ele. Dê glórias a Deus, que Deus vai dar o que você precisa. Exalte o nome do Senhor, que o Senhor vai lhe dar o que você precisa. Faça isso, igreja do Senhor. Porque ali veio o anjo e tocou em Herodes. E Herodes morreu comido de bicho. E não glorificou o Senhor. Vou dizer uma coisa para você: glorifique a Deus. Não só na hora da bênção, na hora da dificuldade, principalmente. Que Ele vai te dar a vitória. Clama. Que Ele vai te dar vitória. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele vai te dar a vitória. Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Eu vou mostrar para vocês que tudo é dele. Vou levantar. Porque toda honra, toda glória seja dada a ti. Seja adorado, seja adorado. eu só sei que Jesus vai tocar em crente aí. Jesus vai tocar em crente aí na igreja. Ele vai te envolver aí. Vai. Feche teus olhos e sente. Importa que ele cresça. Toda glória. E que eu desapareça. Meu Deus, oh maravilha. Me perguntaram quem sou eu. Feche teus olhos. Saber da onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil pra eu chegar até aqui. Ai, Jesus. Piorem dizem que eu não estou preparado. Piorem julgam meu jeito de adorar. Mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato, quando ninguém estava vendo eu chorar. Eu vivi no deserto. Eita, Jesus. Senti o frio e o calor. Meu Senhor da glória. Conheci minhas vontades pelo chamado do Senhor. Mas só Deus sabe o que eu passei Jesus. para chegar até aqui. Irmão. Por esse povo me critique. Já Deus sobre mim. Eu sou artista. Não sou celebridade. Não sou melhor nem mais certo. Jesus. Eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia a Deus. Sabe por quê? Não sou Você vai sair no YouTube hoje. Ainda hoje. nem mais certo. As pessoas vão ver que é Deus na sua vida. Bate palma aí. A voz que clama no deserto. Eu sou. Recebe aí. Olha lá, cara. Sura na caçura da cara. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vai, Jesus. Está
Amém? Glória a Deus. A gente vai terminar agora. Amém, igreja? Que mistério. Ô, Jesus. A beira do tanque eu consegui chegar. Paraíso eu sou, mas posso baixar. Inferioridade não me impede de acreditar. No movimento de 7 mas posso me virar. Jesus vai te curar aí. Ai, Senhor. Até que o homem me pergunta que era explicação. Esse não quer disputado, não é solidão. Hoje Jesus eu vou lutar pra te buscar. O tempo nunca vai chover. Arapuão, tu vai depender só de mim, diz o Senhor. Pega a tua camadária e vai profetizar. Pega a tua camadária e vai anunciar. Jesus entrou no tanque e me curou. Eu não dependo mais do homem, só do meu Senhor. Pega a tua camadária e vai anunciar. Pega a tua camadária e vai profetizar. Jesus entrou no tanque e me curou. É Jesus que está na igreja. Recebe aí. Ó, recebe aí. A beira do tanque eu consegui chegar. Parece que eu sou, mas posso baixar. Inferioridade não me impede de acreditar. No movimento dessas águas posso me curar. Mas a beira do tanque eu vivo a frustração. Quem sabe como é, mas veja a condição. A vida é atuante vendo essa situação. Até que o homem me pergunta que é a explicação. Esse tanque é disputado, não. Hoje Jesus entra no tanque e vai te buscar. O tempo do teu cativeiro vai acabar. O tempo do teu cativeiro vai acabar. O tempo da tua humilhação vai acabar. Vai, irmão. Mas alguém vai me dizer, diz o Senhor, vai defender, vai defender sozinho. Aleluia. Pega a tua camadária e vai profetizar. Pega a tua camadária e vai assassinar. Jesus entrou no tanque e me curou. Eu não dependo mais do homem, sou do meu Senhor. Jesus entrou no tanque e me curou. Eu não dependo mais, tu não depende mais, tu não depende mais. Eita, Jesus. Larabacás. Ei, calamanagás. Ô, calamanagás. É o Senhor que liberta, irmão. É o Senhor que liberta. É o Senhor que liberta. É o Senhor que liberta. Carabacás, toda managás. Cheio, carabacás. Jesus entrou no tanque e me curou. Eu não dependo mais do homem, só do meu Senhor. Glória a Deus. É, Jesus. Você só depende do seu Senhor. Você não depende mais do homem. Você depende do seu Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. As irmãs vão pagar o testemunho. Encerrar. Só falta 5 minutos, viu? Primeiro testemunho.